E o brasileiro quer tirar vantagem em cima dos próprios brasileiros. Isso aqui me deixa irritado. Pô, você tá tem que ficar de olho, porque quando a esmola é demais... você tá aqui no país, todo mundo tá aqui batalhando para conseguir um status legal, tal. Você vai estar... Tem como ganhar dinheiro aqui no país fazendo a coisa de forma correta, fazendo a coisa certa, sem precisar fazer isso. Tá querendo vender para você arbítrio de singularidade por 50 ou 100 mil dólares, que seja. Gente, cai fora disso, procure se informar. E tem um tempo específico? Quanto tempo dura todo esse processo, Dr. Marcelo? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão. E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Mais um vídeo começando e hoje nós temos aqui o Dr. Marcelo Gondim, que é advogado de imigração associado pelo BAR aqui nos Estados Unidos e com experiência de mais de 21 anos na área. Tudo bem, Dr. Marcelo? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Edu? Como vão as coisas por aí? Muito obrigado. Graças a Deus, tudo excelente. Que bom tê-lo mais uma vez aqui com a gente. Pessoal, hoje nós vamos abordar o tema EB2NW, que é um assunto muito solicitado por vocês aqui no canal. Inclusive, eu separei algumas perguntas para o Dr. Marcelo, que eu tenho certeza que vai auxiliar vocês em muitas dúvidas que vocês têm, hein? E a primeira delas, Dr. Marcelo, diz o seguinte, olha só, o que é o EB2NW? E quais são as diferenças entre o EB2NW e o EB2? Bom, o EB2NW é uma variação do EB2, que é a segunda categoria de processo de green card por trabalho. Então, você tem o EB2, que tem a elegibilidade, classificação da Employment Based Second Preference. Então, permissão de segunda preferência de processo de green card por trabalho. E aí, normalmente, do EB2, você tem que fazer, parecido com o EB3, tem que fazer o famoso Labor Certification, que é a certificação de trabalho, onde o empregador prova que tentou conseguir um americano para o cargo, não achou e está oferecendo para você, etc. Então, isso é EB2. Mas existe uma variação do EB2 que, além de você ter a elegibilidade para essa categoria, pela sua formação profissional ou a sua habilidade excepcional, você pode também fazer o processo por conta própria, sem ter um empregador, sem passar pelo processo de certificação de trabalho, porque você tem um projeto interessante para o país, seja uma pesquisa científica, seja uma empresa que você vai abrir, uma consultoria, o que seja. E esse projeto, como você não vai ter uma oferta de trabalho, porque o projeto é próprio, é seu mesmo, então você não vai ter que fazer o Labor Certification. Então, essa é a diferença. O NW quer dizer National Interest Waiver. É uma isenção no interesse nacional. Isenção de quê? Da oferta de trabalho. Maravilha. E olha só, pessoal, durante o vídeo vocês podem deixar perguntas sobre dúvidas que vocês tiverem a respeito do processo EB2, EB2NW, aqui nos comentários, viu? Dr. Marcelo, o que é árbitro de singularidade? Pode explicar pra gente, por favor? Bom, se eu puder falar, o nome certo, na verdade, é arbítrio de singularidade. Mas o nome certo não existe porque isso aí é fraude. Basicamente é fraude, tá? Isso é uma coisa que inventaram para enganar os brasileiros que estão aqui indocumentados e deturparam algumas seções da lei de imigração para criar uma coisa nova que não existe e a propaganda que eles fazem em cima disso é tão forte que muita gente cai. Realmente é muito fácil cair nessa propaganda, porque... Eu já caí no nome. Então o nome foi criado por uma criatura aí e outros começaram a copiar porque é um nome difícil de falar, difícil de entender, ninguém sabe o que é, você dá uma explicação boa lá, enrola muita gente, ganha dinheiro e tal. E ainda tem gente com o argumento dizendo que eles sabem mais do que os advogados não sabem isso daqui, o outro lá fala que tem 5 advogados que sabem fazer isso no país e ele é um deles e ele nem é advogado, na verdade, nos Estados Unidos. Então, o outro fala que dá aula a advogados, ensina advogados sobre isso, e ainda brinca lá dizendo que se você não souber, vem aqui que eu lhe ensino como fazer o processo e tal, mas, na verdade, é só fraude. O que é o arbítrio de singularidade? Como é que eles procuram convencer você dessa fraude, que não é fraude na cabeça deles, né? Ou melhor, que eles querem que você acredite que não é fraude. Então, a imigração tem uma coisa chamada, um outro nome chamado Prosecutorial Discretion. Quer dizer o quê? É a discrição que a imigração tem
de continuar um processo de deportação ou alguma coisa, de deportar a pessoa tal, em corte de imigração geralmente, e eles têm a descrição de dizer, bom, a gente não quer continuar contra essa pessoa, a gente quer continuar contra essa pessoa. Então, o que determina essa descrição, na verdade, são guias que o governo emite, né? E que dá, por exemplo, se você tem recorde criminal, você é uma prioridade para a deportação. Então, o governo tem interesse em continuar perseguindo a sua deportação e vai continuar o caso na corte. Mas se você, por exemplo, não tem recorde criminal, tem laços com o país, tem uma forma de se legalizar, então o governo vai exercer o poder discricionário, nesse caso a seu favor, e vai cancelar ou parar ou retirar o seu caso da Corte de Imigração, porque o governo não tem naquele momento interesse de continuar perseguindo a sua deportação. Isso é a prosecutorial discretion. Mas o nome é em inglês, muita gente está aqui ilegal, ou indocumentado, ou overstay, não sabe falar inglês ainda bem, o nome é diferente, até para quem conhece inglês, é um nome que você não ouve no dia a dia, quem aprendeu inglês de rua aqui nos Estados Unidos não vai saber o que é. Então, vamos inventar uma coisa para tirar o dinheiro do povo, vamos inventar então o arbítrio de singularidade. Só que, se fosse falar arbítrio de singularidade para dizer que é o prosecutorial discretion, ótimo, beleza. Então você tem o arbítrio de singularidade, que é o próprio arbítrio do governo de perseguir você ou não na deportação. Ok, está ótimo. Só que o que eles dizem que o arbítrio de singularidade faz não é isso. É muito mais. Eles dão poderes aos oficiais de imigração de dizer, você está aqui legal já há 3 anos, 4 anos, 5 anos, beleza. A gente tem o poder discricionário de passar a mão pela cabeça e deixar você pegar o green card na boa, sem nenhum problema. Então, não sei porque tem tantos 20 milhões de ilegais aqui no país, já que o governo tem o poder de dizer, vou perdoar você e vou passar a mão pela cabeça. Inclusive, isso tem que ser com base em lei. Nem é o poder discricionário de dizer, você está aqui legal, mas eu vou deixar você pegar o green card. Eles não podem fazer isso. Não vai até esse ponto. Ao contrário, o poder discricionário da imigração, nesse caso de quem está aqui fora de status, por exemplo, é de, justamente se você tiver completamente elegível para receber o green card, eles podem dizer que, discricionariamente, eles podem dizer, não quero dar o green card para você. Eu sei que você é elegível, mas eu não estou a fim de dar, porque eu acho que você não merece, por uma razão ou outra. Então, a discricionariedade, nesse caso, funciona contra você. Eles podem exercer contra você, porque o normal da regra é você pegar o green card no consulado, é você fazer processo consular. Esse é o normal. Mas a lei de imigração diz que o serviço de imigração pode, à sua discrição, conceder que você faça ajuste de status e receba o seu green card nos Estados Unidos, se você for admissível, não tiver outras violações e merecer o exercício da discrição, do poder discricionário a seu favor. Então, isso é o critério para você conseguir o green card com ajuste de status. Ou seja, nada fala de você estar aqui fora de status 3, 4, 5 anos e dizer, não, pode passar lá, mas vai passar a mão pela cabeça e deixar você pegar o green card, porque a gente tem discrição de fazer isso, não dá. Até que existe um perdão em alguns casos, quando, por exemplo, você ficou fora de status um tempinho ali, foi por erro de alguém, ou foi porque teve um atraso na imigração por uma coisa que aconteceu lá que não foi sua culpa, ou você ficou doente e não entrou com aquele processo daquele tempo. Alguma coisa que você possa provar que aconteceu, que impediu você de manter aquele status ou de chegar no status normal, a imigração pode ainda dizer, ok, então, nesse caso aqui eu vou deixar para lá. Mas o que está sendo feito é sob o nome de arbítrio de singularidade, é justamente dizer que não, vamos perdoar aqui 3, 4, 5, 6, 7, 10 anos de estadia ilegal sem nenhum problema. Então, isso aí, gente, é fraude para enganar você, para tomar o seu dinheiro. Não cai nesse conto do vigário, nessa história da carochinha, porque depois você não vai reaver o seu dinheiro. Geralmente você não vai ver advogado se envolvendo com isso. Você não vai ver advogado falando de arbítrio de singularidade. Até que eu vi um falando aí, mas para mim isso aí é questionável o motivo que essa pessoa está falando sobre isso. Mas geralmente a arbítrio de singularidade no contexto que está sendo publicado aí, né, promovido aí, é para enganar as pessoas. Se você está aqui ilegal no país há 3, 4, 5, há mais de um ano ilegal no país, overstay ou entrou pela fronteira, o que for,
você não vai conseguir se legalizar com arbítrio de singularidade, tá? Isso aí é uma palavra inventada, não existe tradução no inglês. O prosecutorial discretion não é a melhor tradução falar arbítrio de singularidade, mas um doido lá inventou essa palavra, os outros foram atrás e sabe como é brasileiro, né? Não sei, você não deve ser da minha época, mas quando eu era criança tinha um tal um cigarro chamado Vila Rica, que falava na propaganda lá que isso é para quem gosta de levar vantagem, gosta de tirar vantagem, o Vila Rica. Então existia isso no meu tempo, né? Muito tempo atrás. Mas você não era essa geração, então você não conhece essa coisa do cigarro Vila Rica. Mas era assim. Então, o brasileiro gosta de tirar vantagem. Geralmente, a gente não pode negar a nossa tradição. Isso é uma tradição do brasileiro. Tudo que você faz é para tirar vantagem. E o brasileiro quer tirar vantagem em cima dos próprios brasileiros. Isso é que me deixa irritado. Pô, você tá tem que ficar de olho, porque quando a esmola é demais... O pobre desconfia. Já vem com a historinha diferente. Você está aqui no país, todo mundo está aqui batalhando para conseguir um status legal, tal. Você vai estar... Tem como ganhar dinheiro aqui no país fazendo a coisa de forma correta, fazendo a coisa certa, sem precisar fazer isso. Mas você vai, então, investir a maior grana em marketing, para você botar em social media, para você usar influencers, para você usar pessoas que têm fama, às vezes atores, têm dinheiro para investir, porque sabe que vai ter um retorno. Vendendo um serviço impossível. E que a única forma da imigração conceder é cometendo um erro grave, que depois pode ser revisto e o caso pode ser reaberto. Gente, não cai nesse conto. Se você começar com alguém que falar com você de arbítrio de singularidade, caia fora. Converse com outros advogados e quando você conversar com alguém, pergunte em qual estado americano você tem licença. Deixa eu checar aqui. Sabe como é que você checa a licença do advogado? Vamos supor que seja Edu. Edu tem falando que ele é advogado aí. Então, eu boto lá, Eduardo Garcia. Sim. E ele está falando que está Massachusetts, né? Então, Massachusetts. Você mora... Então, Eduardo Garcia. Aí eu ponho o nome do estado, Massachusetts, e a palavra bar. Como fosse bar de tomar uma mesmo, né? Então, Edu Garcia, Massachusetts Bar. Se aparecer lá o número da licença dele, que ele está em good standing, conseguiu o bar naquele dia, naquele ano, e está registrado, beleza. Mas se não aparecer, não tem mais porque eu gastar meu tempo com o Edu. Não é esse Edu aqui, gente, porque esse aqui dá o maior prazer conversar. Eu estou falando do Edu que no nosso exemplo aqui está querendo vender para você arbítrio de singularidade por 50 ou 100 mil dólares, que seja. Gente, cai fora disso. Procure se informar e falar com advogados que você pode verificar a licença, tá? Tem um outro aí que fala que tem licença na Califórnia. Então, pega o nome dele, o nome, sobrenome, põe a palavra Califórnia e a palavra bar, põe no Google e vê se aparece. Se aparecer... O bar que o Dr. Marcelo está falando aqui é o correspondente à OAB do Brasil, sabe? É o advogado que é licenciado, que trabalha aqui nos Estados Unidos sob a autorização legal aqui, credenciado aqui nos Estados Unidos para fazer tudo correto, tudo certinho aqui, credenciado, essa é a palavra, né, Dr. Marcelo? Licenciado, autorizado, credenciado, para você dar uma consulta legal, para você falar, ó, isso aqui é o caminho certo para você, isso aqui está errado, isso aqui está certo, essas são suas opções, mas se acontecer essa, pode acontecer isso, se você quiser fazer isso aqui, tudo bem, tem uma chance, mas pode acontecer isso. Isso é que o advogado faz. Analisa sua situação, analisa sua documentação, seu histórico, seu prospecto para o futuro e vai dizer, bom, os caminhos são esses aqui, os riscos são esses, o custo é esse de cada uma dessas opções e segue a você escolher ou não. Agora, o que o advogado não pode fazer é dizer para você, não, tem um tal de um arbítrio de singularidade e você me paga 50 mil porque eu sei isso e ninguém mais sabe fazer e eu vou fazer o processo para você e não dê ouvido que pessoas que falam que não sabem. Olha, tem um cara aí que, nossa senhora, é demais, contando só, a gente dos advogados a gente fica rindo, mas rindo para não chorar e com pena de quem vai cair nessa história. Ele pega lá o site da imigração e quer mostrar lá o negócio, mas ele passa assim, voando o negócio. Ele só passa na parte que convém a ele, mas não explica o contexto inteiro daquele site. E se você pegar E se você pegar o site da imigração, nessa página que ele está falando lá, der um pause no vídeo dele, for lá, pegar a site e botar Translate to Português.
traduzir para o português, você vai ver que em nenhum lugar vai aparecer o tal do arbítrio de singularidade, porque isso não existe. Gente, muito bem detalhado, explicado aí pelo Dr. Marcelo, hein? Então você está aqui nos Estados Unidos, você já está aí há um tempo aí, olha só, veio alguém, ficou sabendo da sua história, veio falar aí sobre o arbítrio de singularidade, você já está sabendo. Esse nome me faz dar até risada, né? Maravilha. Doutor Marcelo, vamos lá então aqui para a próxima pergunta. Muita gente fica em dúvida se é preciso um sponsor para o EB2NW. E para o EB2, é necessário? Não é? Como que é isso? Fala para a gente um pouquinho a respeito. Bom, claro, para o EB2, nós normalmente tem que ter um sponsor, porque é igual ao EB3, só que com um nível educacional, profissional ou excepcional mais alto. Mas no caso do NW, você pode até usar um sponsor, mas você está dizendo que está pedindo a migração, o NW é isso, você está pedindo a migração para não ter que ter a oferta de trabalho e o processo de certificação da oferta de trabalho. Então, isso é que você não quer fazer. Então, normalmente, quase todos os EB2NW que a gente vê aqui são feitos como self-petition. A pessoa está fazendo com base no próprio projeto, seu próprio processo. Bem explicadinho mais uma vez, meus amigos. Doutor Marcelo, tem muitas fases? Quais são as fases de um EB2NW? Bom, tem basicamente duas fases. Tem a fase da petição. Duas fases? Duas fases, a petição e a aplicação. Porque no EB2 normal tem 3. Né? E no EB3 também tem a fase do Label Certification, tem a fase da petição e a fase do ajuste de status ou processo consular, e pode ser um ou outro a terceira fase. No EB2NW está pedindo para não fazer a primeira fase. Então, a primeira fase corta, você até tem que preencher o formulário lá que é usado, mas não manda para a migração sem certificar. E aí a migração vai então ver a petição, que é a primeira fase nesse caso, que era a segunda, virou primeira, e a petição sendo aprovada, ou vamos chamar o Visa Boletim, a data de prioridade, você pode então entrar com ajuste de status ou pode começar o processo consular para que no final tenha a sua entrevista aqui, talvez, ou certamente, se for pelo consulado, certamente vai ter sua entrevista, se for brasileiro, no Rio de Janeiro, e vai receber o seu green card depois disso. Então, a fase da petição é para mostrar a sua elegibilidade para a segunda preferência, que é um bacharelado com 5 anos de experiência, ou um mestrado, doutorado, PhD, que é a graduação avançada, ou a habilidade excepcional, que é, numa lista de 6 itens, mostrar pelo menos 3. Então, aí você mostra a elegibilidade. Agora, se você já foi elegível e também pediu pelo NW, que seja para não ter que fazer a oferta de trabalho, então lá vai ter seu projeto de pesquisa, se esse é o caso do seu projeto, ou vai ter um plano de negócio, se esse é o seu projeto. E aí, no caso, você vai demonstrar os critérios, com base no caso Matter of Dun-Azar, dos critérios de elegibilidade para o NW, já que para o EB2 você já mostrou que tem. Então, tudo isso é parte da petição. A petição vai mostrar que você é um membro das profissões, é um profissional com graduação avançada ou uma pessoa com habilidade excepcional que foi aprovado para aplicar sem ter que fazer o Label Certification no interesse nacional. Bom, isso aí é o EB2NW, é a petição. Agora que a petição foi aprovada, você tem uma petição de imigrante, de visto de imigração aprovada. Agora você vai fazer o que com essa petição? Aplicar para mudar o seu status, se você estiver no país legal, com status não imigrante, válido, ou qualquer status temporário não imigrante, ou se você estiver fora do país, então o caso vai começar pelo National Visa Center, que é do Departamento de Estado, e eventualmente você vai fazer o processo consular, que vai ter entrevista no Rio de Janeiro. Então, a segunda fase sempre é a aplicação para o Green Card, com base na petição que foi aprovada, que é a primeira fase. Certo. E tem um tempo específico? Quanto tempo dura todo esse processo, doutor Marcelo? Bom, essa é a pergunta de $1 milhão. Se você começar um processo novo, geralmente, escritórios como o nosso aqui vão levar 3, 4 meses, ou até mais em alguns casos, para montar o processo, para preparar o processo, a documentação feito com você. Se for os consultores aí da Flórida, aí sai em 1 semana, 2 meses, 1 mês, porque lá tudo copy-paste. É copy-paste, é o mesmo processo para todo mundo, muda o nome. Onde tem Maria, põe João. Onde tem Maria, onde tem Silva, põe Souza. Aí vai mudando o nome da pessoa. E é assim que é feito. Então, não tem nenhum estudo, não tem nada. É só feito lá, o advogado depois vai lá, só assina, recebe um cheque depois, porque assinou e pronto.
Mas quando você faz o processo, realmente leva uns 3, 4 meses para montar o processo. Pelo menos aqui é assim. Daí, depois da entrada, a migração tem 6 meses, 7, 8, mais ou menos, para dar uma resposta na petição. Se a petição for aprovada, beleza, vamos partir para a segunda fase. Se a petição tiver um RFE, Request for Evidence, daí você vai ter um prazo de 87 dias para responder o pedido de informação adicional. E aí, depois que você responde, tem mais uns meses que a migração vai levar para dar uma resposta se a sua petição foi aprovada ou não. Sendo aprovada, aí vai começar o processo consular, ou você pode entrar com a aplicação para ajuste de status, uma vez que o boletim chamar a data de prioridade, e aí que é difícil dizer, porque você pode ter um ajuste de status feito até em 6 meses pela migração aqui. O Departamento de Estado leva um pouco mais de tempo, mas também começa antes, porque não tem que esperar a data do Visa Bulletin, que para a imigração eles usam a data final, e para o Departamento de Estado eles usam a data inicial de filing da segunda fase. Então, eu não quero ficar muito técnico aqui, mas basicamente eles usam datas diferentes para começar a segunda fase. Então, o Departamento de Estado começa antes, mas termina depois. E a imigração começa depois, mas termina antes. Basicamente é isso. Doutor Marcelo, e quais são os pré-requisitos do EB2NW? Bom, primeiramente vamos ver a elegibilidade. Você tem que ter uma graduação avançada ou habilidade excepcional, um ou outro, não é ter que provar os dois. Então, se você tem um bacharelado e mais de 5 anos de experiência, já tem equivalência a um mestrado, ou se você tem um mestrado mesmo, ou se tem um acima do mestrado, tipo PhD, doutorado e tal, daí você já tem a graduação avançada. Se você não tiver isso, você pode usar a habilidade excepcional. São 6 itens, você pode mostrar pelo menos 3 desses 6 itens. O primeiro que você pode mostrar é algum curso, algum estudo que você tenha por uma entidade de ensino naquela área de atuação. Não precisa ser um bacharelado, nem mestrado, nem nada. Pode ser até um curso técnico, ou qualquer outro curso que você fez aí, sendo que foi ministrado por uma escola. O segundo critério, você pode mostrar 10 anos de experiência. Nesse caso, até pode ser experiência anterior à sua conclusão do curso. O que não pode na graduação avançada, né? Os 5 anos tem que ser depois do bacharelado. Mas nesse caso pode ser antes, durante, depois, não interessa. Então 10 anos é um segundo critério. Terceiro critério, tem uma licença profissional ou certificações profissionais. Quarto critério, ser membro de uma associação de classe profissional, como CREA, OAB, Conselho de Enfermagem, Conselho de Medicina, Conselho de Odontologia, o que seja. Então esse é o quarto critério. Quinto critério, mostrar que você teve um salário maior do que o normal, um salário acentuado em relação ao que você fazia, do trabalho que você fazia e tal. Isso não é muito fácil de provar, principalmente quando você vai comparar com a situação do Brasil, onde pessoas não são bem pagas, mas normalmente quando pode pagar é mais um critério que você pode demonstrar. E o último critério que você pode mostrar é que você tem reconhecimento profissional, prêmios, né, menções honrosas, coisas que você recebeu que mostra que você naquela profissão se destacou, carta de seus colegas de trabalho, seus supervisores, mostrando como você desenvolveu bem aquele trabalho. Então, essa é uma coisa bem subjetiva, mas é relativamente fácil de provar para algumas pessoas. E eu falei 6, né? Essa foi a 6ª, mas tem um 7º, que é qualquer outra evidência comparável. Então, se você não tiver aquelas 6, não se aplicar ao seu caso, você pode vir com a outra e mostrar que aquilo ali leva a crer que você tem habilidade excepcional naquela área de atuação. Então, bom, isso aí que eu falei até agora é a elegibilidade para a categoria EB2. Além disso, você tem que mostrar agora o merecimento, é a parte discricionária, o merecimento para o NW, o National Interest Waiver. Então, lá você tem que provar agora que tem um projeto próprio, que tem mérito substancial e importância nacional, para o qual você está bem qualificado. Né? Isso é como você traduz assim, sumariza rapidamente com uma sentença o caso Matter of Danazar, que regula a parte do NW. Então, as regras estão lá,
Mas, se for sumarizar, é um projeto com mérito substancial e importância nacional para o qual você está bem qualificado. Pronto, é isso aí. Se você conseguir demonstrar isso, e claro que é muito mais do que isso, tem que demonstrar em termos de fatores, em termos de evidência que você pode usar, mas basicamente é mostrar o seu projeto, mostrar que o seu projeto vai ter benefício para o país, ou para a sociedade, ou para criação de empregos, o que seja, e que você está bem qualificado para tocar esse projeto, para levar ele adiante. Tem várias formas de provar isso também, é uma lista enorme, não vou aqui falar tudo que vai levar muito tempo, mas no caso da ANASAL tem tudo, e se você pegar também um RFE da imigração, que é tudo padronizado, você vai ver lá também quais são os critérios para você demonstrar que seu projeto tem mérito substancial e importância nacional e que você está bem qualificado para avançar esse projeto. E quem deveria aplicar para o EB2NW? Geralmente pessoas que estão bem qualificadas, se destacaram nas suas profissões, né, que têm uma boa performance profissional. O destaque não é tão importante porque aqui no EB1, mas se você tem realmente um bacharelado e muitos anos de experiência, ou tem um mestrado, um doutorado, se você escreveu matérias, publicou matérias, se você não publicou nenhuma matéria, mas tem uma carreira profissional bem progressiva, bem sólida na sua profissão, logicamente que você vai ser elegível para o EB2NW. E se você não tiver um sponsor, se também tiver sponsor, você pode fazer o EB2 normal, ou o EB3, que é até uma chance maior de ser aprovado. Mas se você não tem o sponsor, o EB2NW é para você. Doutor Marcelo, agora eu vou te perguntar o seguinte: como a Gondim Law pode ajudar com o processo? Bom, a gente faz aqui todo o processo com você, né? Então, por exemplo, as cartas de recomendação, que são importantes num processo desse. A gente não manda você fazer a carta, que você me der lá, eu vou mandar para o processo, que é a imigração que se vire lá para ler a carta. Não. A gente vai ver o conteúdo da carta, você vai gerar isso, porque é a sua profissão, é o seu histórico de trabalho, você sabe mais do que eu, então você vai ver com as pessoas que vão assinar, dando referência do seu trabalho. Eles vão preparar a carta com você e a gente vai dar uma analisada nessa carta para ver se é bom reestruturar de outra forma, não que vai mentir, mas contar os fatos de forma mais estruturada para a imigração entender bem, digerir bem essas cartas como evidência. Também tem a parte de, se for fazer, por exemplo, um business plan, que é o que a gente faz quando não tem pesquisa científica, então a gente tem empresa que faz o business plan para nossos clientes, inclusive um business plan bem realista, né, que você pode até depois usar para conseguir um empréstimo e começar seu negócio. Alguns clientes até fizeram isso. E também a gente faz a parte de análise econômica do seu currículo estrangeiro, tem empresas que fazem isso, a gente tem outros profissionais também que vão fazer as cartas de perito, falando que você está apto a estar à frente daquele projeto. Tudo isso são os trabalhos que a gente vai fazer para você, e você vai ter o trabalho de conseguir seus diplomas, histórico escolar, essas cartas que a gente está conversando, outros documentos mais que a gente pode pedir para elucidar algumas informações para a migração. Então você vai realmente trabalhar com a gente no processo e isso vai dar para você um senso maior de vitória quando você conseguir ser aprovado, porque não é você somente pagar e esperar que a gente faça tudo para você. A gente vai fazer a parte que é legal, mas tem a parte administrativa que você precisa cuidar, que é convencer as pessoas a escrever a carta para você, que vão recomendar. Isso aí não pode ser feito por nós. Mas então, a gente ajuda você com toda essa parte. Até o trabalho que você vai fazer vai passar pelo nosso crivo. A gente vai analisar para ver se está tudo bem, da forma que a imigração costuma ver, e realmente aumentar a sua chance de ser aprovado nesse pleito. Então a gente vai trabalhar com você também. Se a gente fizer o processo, mandar para a imigração e mesmo assim o oficial pedir mais documentos, nós vamos trabalhar com você para emitir essa resposta e enviar no prazo normal. Então tudo vai ser feito até o final, a gente vai estar com você até o final desse processo. Tá certo, doutor Marcelo. Agora olha só, uma pergunta aqui que muitos inscritos devem ter essa curiosidade. A pessoa iniciou esse processo, chegou, tá lá, conquistou até o fim. Quais são os benefícios de conseguir o EB2NW? Bom, basicamente o EB2NW nada mais é do que uma categoria de Green Card. Então, se você for aprovado, você vai ter o Green Card. Então, os benefícios são: você pode morar nos Estados Unidos, você pode trabalhar, inclusive fora da sua área, depois de ter tentado fazer seu projeto dar certo. Se não conseguir, você pode trabalhar com outras coisas qualquer, ou com um projeto em outra área do país, como você quiser. Mas, basicamente, você vai agora levar sua vida, sua família que veio com você, cônjuge e filhos até 21 anos, vão poder ir para a escola, trabalhar, fazer o que quiser, e levar a vida como qualquer pessoa que leva. Só não pode votar
não pode ainda, né? Não pode votar, não pode exercer alguns cargos públicos que são dados só para cidadãos americanos. Então, mas o resto, tudo você pode ter aqui e tal. Claro que você vai ser residente. Então, residente não tem o direito de morar aqui, tem o privilégio. Quem tem o direito de morar aqui é o cidadão americano, que com 5 anos de green card, você pode aplicar e se naturalizar também e virar gringo, como eu e muitos outros fizeram. Maravilha, hein? Que beleza. Tá certo. Doutor Marcelo, olha só, eu tenho aqui 2 perguntas dos seguidores. O Elton tá dizendo o seguinte: gostaria de saber dos passos fundamentais para quem vai entrar com o Business Plan e internacionalizar a empresa brasileira. Bom, no caso aí, o Business Plan, no caso, quando a pessoa recebeu o green card, ou se já estiver nos Estados Unidos com algum tipo de visto temporário que permita trabalhar, já pode começar o projeto. Então, quando você vier com esse caso aprovado, claro que o Business Plan é feito de forma realista. A gente não usa Business Plan, empresa de Business Plan que faz Business Plan chutado aí, copy-paste, né? Ctrl-C, Ctrl-V. Não, a gente não faz isso. O nosso Business Plan que a gente usa aqui vem de uma empresa, a Martel Consulting, e esse Business Plan é feito como roupa sob medida. Eles não fazem como você comprar roupa na loja, que você pega do cabide lá e o tamanho S, M, L, e você tem que figurar qual é o seu tamanho aí e ver qual que você vai dar para você. Mesmo assim não vai ficar 100%, vai ficar meio que feito para a pessoa naquele padrão ali, até aquele tamanho e no mínimo aquele, no máximo aquele. O nosso Business Plan que a gente usa para essa empresa, ele é feito sob medida. Então é como você fazer a roupa no alfaiate. Né? Ele vai sair certinho como você precisa. Então, depois que você tiver o green card, você pode pegar esse business plan, levar num banco lá e conseguir um SBA loan, que é um empréstimo que o banco vai lhe dar com fundos do Small Business Administration, que é a administração de pequenos negócios. Então, nesse caso, você pode ter esse business plan aprovado para isso aí, mas também você pode abrir a sua empresa. Então, você vai procurar um contador ou um advogado de corporate e eles vão abrir a sua empresa no estado que você quiser. Mesmo que você tenha falado que é para um estado, você pode depois mudar de ideia para o outro, não tem nenhum problema, mas você vai abrir a sua empresa. Se a empresa funcionar, ótimo. Se a empresa não funcionar, pode depois fechar, levar a sua vida normal aí, porque ninguém vai questionar se você tinha interesse. Porque o que conta para o EB2 é o interesse. Não é você provar que vai dar certo o projeto. E sim, você tem interesse e a capacidade de fazer aquele projeto dar certo. Então, depois que você conseguiu brincar, você vai então, se você está trazendo sua empresa para aqui, você está internacionalizando sua empresa do Brasil, que agora vai ser também uma empresa americana, vai criar uma empresa nova nos Estados Unidos. Mas essa é a parte mais fácil. A parte mais difícil é ser aprovado na EB2, realmente. Tá certo. Doutor Marcelo, o Anderson está dizendo: tenho tecnólogo de 2 anos, se eu fizer uma pós, eu me enquadro nos 5 anos? Não, porque nesse caso aí não, porque como você tem um diploma de 2 anos, o Anderson, nesse caso você vai ter que entrar pela habilidade excepcional, que é aquela que eu falei. Qualquer escola serve que seja um curso educacional naquela área, ministrado por uma entidade de ensino reconhecida pelo MEC. Daí você tem que mostrar outros critérios, como 10 anos de experiência, salário mais alto, ou mostrar que você tem uma certificação profissional, alguma coisa assim, ou você é membro de alguma entidade de classe profissional, não é sindicato, tá? É a entidade que regula a profissão. E aí, ou aqueles outros lá também que eu falei de ter reconhecimento profissional, tá, essas coisas. Então, você tem que provar 3 desses 6 itens. Você não vai mais pelaquela do bacharelado, porque ela tem que ter, no mínimo, o bacharelado. Não dá para fazer essa pós e aumentar tal. Essa regrinha aí funciona bem para o H1B. Para o EB2, não. Você tem que ter o bacharelado ou não tem bacharelado. Tá? Então, se tem um tecnólogo, sem problema. Mas você não vai pela primeira perna lá, que é a graduação avançada. Você vai pela outra perna, que é a habilidade excepcional. É isso aí! Meus amigos, quanta informação de qualidade tivemos nesse vídeo, hein? E é sempre assim, quando nós temos o senhor aqui com a gente, hein, doutor Marcelo? O senhor tá lá no... E não se esqueça de deixar seu comentário e a sua pergunta, a sua dúvida, porque ela pode estar no nosso próximo vídeo aqui com o Dr. Marcelo aqui no canal, hein? E deixa eu te dar uma dica importante: aqui na descrição desse vídeo você vai encontrar o link direto para uma consulta com 50% de desconto com o Dr. Marcelo, outro advogado especialista em imigração da Gondim Law Corporate, ok? Dr. Marcelo,
muito obrigado por mais um vídeo esclarecedor e, como sempre, eu espero te encontrar para mais vídeos como esse, viu? Vai ser um prazer, sim, Edu. Pode contar comigo. Muito obrigado. Maravilha, eu que agradeço mais uma vez. E você que assistiu esse vídeo até aqui, se informou até agora, eu peço para você deixar aí o tapa no like e a gente se vê então no próximo vídeo. Muito obrigado, tamo junto e até o próximo. Tchau. Então, Edu, vamos fazer depois um sobre a EB3, tá? Vai ter umas novidades aí agora. Eu vou depois fazer uma live sobre a EB3 aí também, porque tem umas coisas boas que vão sair aí que vai ajudar muita gente. Vamos fazer sim. E, inclusive, esse é o tema que é o mais pedido, o mais perguntado, o Unskill, né? Unskilled e Skill também. Falar sobre os dois, né? Sobre que os aí dois. dá um tempo bacana, tem bastante